Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como eu falei para vocês, aqui eu consigo descansar. Aqui realmente aqui é a sala, é a turma, né? A turma que eu amo muito, da OAB, que é a turma que tem a ver, né? A gente trabalha com outras categorias, outros cursos, outras frentes, que não é o do direito, aí a gente tem todo um trato para poder falar. E aqui é tranquilo, aqui a gente está no meio de direito, no meio de estudiosos jurídicos, então eu falo de forma mais tranquila. Aqui eu estou realmente em casa. Como eu disse para vocês no início do curso, nós somos aqui é a quarta turma do Revisaço. Eu estou o coordenador do curso, já é a quarta turma, estou à frente da coordenação pedagógica de todo o LAC concurso. Muita gente com certeza não conhecia o LAC presencialmente, veio por indicação, veio de conversa, não sabia que existia o LAC. Pois é, o LAC nós estamos esse grupo de professores que estão aqui empenhados para poder trabalhar para a OAB, que realmente a gente quer quebrar um paradigma que tem em Cuiabá, que é que curso presencial não presta, o que presta é o Damásio, ou o CERS ou o CEISC. Essa é a ideia. E o aluno, quando está na faculdade, ele sabe disso. Ele vai entrar na faculdade falando, eu tenho que fazer o curso, tenho que fazer Damásio e passar na OAB. Nós estamos quebrando esse paradigma, tá? Nós estamos aqui para quebrar esse paradigma, para falar que nós temos professores no Mato Grosso que são competentes e possam concorrer de pé de igualdade com os professores de qualquer parte do país. O professor Stanley assistiu aula, o professor Stanley fenomenal, o professor Stanley realmente. Vocês vão ter aula ainda com o professor, outros professores que realmente vão trazer para vocês, vão quebrar esse paradigma de que professor de Cuiabá não presta, tá? Professor, né, assim, os alunos adoram o professor na faculdade, mas ele é bom só na faculdade, para outra coisa não serve. Não, ele é aluno professor. Não, para o OAB eu prefiro o Damásio, ir lá falar com os caras. É óbvio que realmente que isso é uma tradição. Não subjugando ou desmerecendo os professores do Damásio. Eu também já estudei no Damásio, né? Já estudei no Damásio. Fui damasiano quando eu fiz o curso para magistratura do trabalho lá. Mas eu digo a vocês, realmente nós temos professores bons aqui no Mato Grosso e a gente está aí para provar isso. Vou trabalhar com vocês direito penal, a parte geral, a parte especial a professora Laila, e eu vou trabalhar com vocês direito do trabalho também, direito do trabalho. E processual a professora Karen. Fiz a segunda fase de mentoria penal, tivemos 6 alunos da mentoria, de 6 passaram 5 comigo. 5 alunos foram aprovados para exame de ordem agora aqui. Dia 10 agora tivemos. Se você ver meu story lá, tá lá a galera dando parabéns para os alunos, tá? Então é mais ou menos assim, nós provamos que realmente é possível o aluno estudar conosco, primeira e segunda fase, e ser aprovado. Essa aluna que realmente não passou, realmente a gente teve um trabalho com ela, não fazia as tarefas, não vinha nas aulas, e realmente fica difícil para a aprovação. Então, e passaram com nota alta esses 5 alunos, tá? Digo a vocês, Maria tirou 7 para cima. Então, realmente, a gente prova que realmente é possível o aluno ser aprovado na primeira e segunda fase estudando conosco, ok? Então, eu convido a vocês a estudar conosco aqui, realmente dar esse voto era só o copo, não precisa trazer a garrafa, mas tudo bem. Você lavou com álcool, com a boca de Silva, tire perebinha. Vamos lá, beleza. Né? Silva foi para a Turquia, não sei o que ele tomou lá, que bebeu, né? Vamos lá, aquele laque dele lá não é à toa. Vamos trabalhar penal? Vamos lá, vem comigo. Vamos lá, vamos trabalhar penal. Vamos lá, Zé. Vem comigo. Direito penal. Gente, direito penal, deixa eu ver aqui. Tem 3 vertentes que vai te cobrar no exame de ordem. Por quê? Primeira coisa, o perfil que você está estudando é para advogado. A nossa visão de prova é diferente quando eu dou aula, por exemplo, para promotoria. Quando eu dou aula para delegado de polícia ou pessoal que faz CFO, nós temos o curso CFO aqui, que é o curso regular de CFO e que os policiais estudam durante a semana. O curso CFO, quando eu vou falar com eles de direito penal, é diferente. A minha linguagem lá é sangue nos olhos, acusação, delegado de polícia, tapa na cara, oficial da polícia, tapa na cara. Depois eu falo por quê. Agora aqui não. Aqui é passa a mão na cabeça do cliente. Tá sendo gravado, né? Mas é verdade. Então, aqui é passar... Não, meu, beijinho, tudo de bom para ele. Beleza? Essa é a nossa premissa. Eu não vou dar direito penal para vocês, tá? Eu vou fazer vocês acertarem as questões de penal. Essa é a sacada, ok? Eu não vou ensinar você o curso de penal, você já teve na faculdade. O que você quer? O que quer? Fala às vezes. Já tá... É meu. Beleza? Tem outro carregando ali, ó. É dela. Quase já sai um furto aqui. Mas é erro inevitável, se for o caso. Vamos falar assim, pode ser evitável ou inevitável, dependendo da situação. Vamos lá. Então, eu digo a vocês, eu não estou aqui para ensinar direito penal. Estou aqui para brincar com vocês sobre direito penal e te ensinar as questões que você vai acertar. Eu não vou falar tudo, eu vou falar o que cai na prova. Tá? Para mim poder estudar, dar aula de mentoria penal na segunda fase, eu fiz todas as provas no braço, desde a 15ª prova até a 27ª prova. Fiz todas as questões. Todas as questões, todas as peças, para que eu sentisse como é que o exame de ordem cobra. E assim eu fiz, já tinha feito isso com a prova de primeira fase. Eu fiz todas as questões de primeira fase, inclusive a 2019-2 agora, todas, para saber como é que cai, como é que cobra.
Diga vocês, de penal para a segunda, eles estão cobrando um pouquinho mais na área de execução penal. Caiu um agravo em execução, né? Pegou muita gente de calça curta, mas nós tínhamos treinado as situações. O que cai na primeira fase? Olha para mim. Vai cair para você basicamente o que é? Tipificação do crime. Você tem que saber. Eles vão te dar uma situação e vai perguntar, isso é crime? O cara está dentro da casa dele. Ok? Isso puxa um pouquinho de estatuto de desarmamento. Está dentro da casa dele. Está chambrado. Tomou 2 na cabeça. Pega um 38. Dá um tiro na parede. Tá! Um tiro na parede. E põe no bolso. Parou. Pergunto para você, ele cometeu o crime de disparo de arma de fogo do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento? A resposta é negativa. Por quê? Porque no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento fala que o disparo tem que ser em via pública. Entendeu? Então ele vai te cobrar um ponto é esse, a enquadramento do crime. O cara pegou a criança e sequestrou a criança. Vou te perguntar, qual é o tipo penal? Pediu resgate? Pediu. Então é extorsão mediante sequestro. Entendeu essa cara? Então um ponto é isso, é tipificação. Tipificação vai se dar com o conhecimento dos pontos, e eu vou te dizer quais os pontos principais. Nunca vai cair na prova, o Zé das Couves estuprou uma criança de 2 anos. Você não vai ouvir isso na prova. Você não vai ouvir isso na prova de exame de ordem de primeira nem de segunda, porque existe um tabu, um padrão, digamos assim, uma certa moral na prova da OAB. Eles nunca vão apelar dessa forma. Eles vão dizer que a pessoa entrou e matou, mas estuprar uma criança, ele não trata disso. Depois de tipificação, você tem que manjar das excludentes. Todas as excludentes. Tipicidade, excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade, excludentes de punibilidade. Tem que saber todas elas. Isso nós vamos aprender aqui no curso, beleza? Mas antes de entrar nas excludentes, vamos falar um pouquinho da parte introdutória, que são os princípios. Vamos devagarzinho. Princípio da legalidade é a base do nosso ordenamento jurídico. Não há crime sem lei anterior que o defina e não apenas sem prévia combinação legal. Já sabe, isso é o artigo 1º do Código Penal. Ali embute tanto a legalidade, ramifica em reserva legal e anterioridade penal. Bacana. Isso aí você já aprendeu lá na faculdade. O que tem que lembrar é que o nosso princípio da legalidade entende e um dos vieses dele é a irretroatividade da lei penal. O que é isso? A regra é a lei penal, quando ela cai, ela vai para frente. O efeito dela, ó, é prospectivo. Alguns falam até de ex nunc, não é isso? Lá do Constitucional, não é isso? Ex nunc. O efeito é para frente. Os efeitos penais, eles só vão para frente. Mas, em situações especiais, para ajudar o nosso coitado, o nosso cliente, ela pode retroagir para beneficiar. Lembre disso. Tudo de bom para o nosso cliente. Tudo de bom para o criminoso. Ela pode retroagir para beneficiar o criminoso. Bacana? Então, a legalidade, um dos efeitos dela é a irretroatividade penal. Sobre a aplicação do tempo e espaço, eu vou falar agora sobre isso. Aí eu vou falar algumas situações especiais. Mas a regra é o princípio da retroatividade. Exceção, a retroatividade para beneficiar. Agora eu vou te dar exemplos a respeito disso. Um outro viés da legalidade é a aplicação da analogia. A analogia no direito penal, ela só é aplicada para in bona partem, ou seja, só para beneficiar o criminoso. Gente, professor, olha, professor, eu tento entender esse tal de essa analogia, eu não entendo. O que é essa analogia, professor? Analogia, nada mais, nada menos, é uma técnica de integração normativa. Professor, você falou japonês, vamos lá. Lá no mestrado, eu estou terminando meu mestrado na FMT em Direito. E lá a gente está na parte final, a gente teve uma aula só sobre analogia com o professor... Oh, meu Deus, esqueci o nome do professor. Professor promotor de justiça... Não Mazzoli, eu tive aula com Mazzoli internacional, professor Mazzoli. Foi o professor... esqueci. Mas enfim, tivemos lá, tivemos uma aula só sobre analogia. Analogia é mais ou menos assim, presta atenção. Se o pai está limpando a arma de fogo dele, com um filho de 2 anos na frente, ok? E acidentalmente, pá! Atira e mata o seu filho. Ele comete algum crime, sim ou não? Sim ou não, com força? Homicídio doloso ou culposo? Culposo ou doloso? Culposo, né? Culposo, não tinha intenção de matar, tudo bem, bacana, atirou. Nesse caso, o Código Penal, lá no artigo 121, parágrafo 5º, ele fala que existe uma possibilidade onde o pai será isento de pena, não é isso? É o chamado perdão judicial. O juiz perdoa ele pelas consequências do crime e leva de tal forma que não adianta uma pena. Alguns chamam isso até de bagatela imprópria, mas esqueça o que eu disse, bagatela imprópria. Presta atenção, ok? Se o pai atropelar o filho, olha, larga de celular, o celular é coisa do capeta. Se o pai, é coisa do capeta, fala, é demônio, repreenda no coração. Se o pai está em via pública, ele mata e mata o próprio filho junto, ele mata o filho dele, ok?
Um acidente de trânsito. Bacana? Homicídio culposo de trânsito. Pergunta, cabe perdão judicial? Não, porque na lei de trânsito não tem perdão judicial. Vocês estão comigo? Professor, mas não tem lá no Código Penal? Sim ou não? Sim. Eu posso pegar esse instituto, perdão judicial do Código Penal, e aplicar ele no Código de Trânsito para beneficiar o pai, sim ou não? Sim. Isso é o quê? Analogia para beneficiar. Posso fazer? Posso. Eu, como advogado, posso pedir que seja aplicada o perdão judicial do Código Penal no Código de Trânsito em utilização da analogia para beneficiar. Não posso fazer ao contrário, não posso prejudicar o cara. Você quer ver um exemplo? Homicídio. Se você matar um policial, você não, o seu cliente matar um policial, homicídio é simples ou qualificado? Se matar um policial, simples ou qualificado? Qualificado. Se matar o filho do policial, simples ou qualificado? Qualificado. Beleza? Ah, é seu filho, eu vou matar para vingar você. Pá, mata o cara. O policial deu um tapa na cara do vagabundo. O vagabundo falou, beleza. E o cara vai, olha o filho dele longe lá e dá um tiro. Pá, mata o filho em vingança do pai, que é policial. O homicídio que ele fez é simples ou qualificado? Qualificado. Beleza? Não, mas ele sabia. Agora é o que eu sei. Eu sei, seu filho eu vou matar. Eu sei. Não é erro de tipo, não sabia. Tô falando que sei. Vocês estão comigo, sim ou não? Beleza. E se for filho adotivo? Cuidado. Porque a lei penal fala filho o quê? Consanguíneo. Se eu falo, não, vamos aplicar também para o filho adotivo. Eu estou fazendo a analogia e vai prejudicar a vida do bandido, sim ou não? Sim. A analogia para prejudicar. Posso usar no direito penal? Não. Só para... Lembre-se, tira o sangue dos olhos. Se você quer ser promotor de justiça, juiz, delegado de polícia, para a OAB você tira o sangue, tá? Você tem que ajudar o criminoso. Tudo de bom para ele. Você está comigo, sim ou não? Amoleça seu coração. Vem para cá. Bacana. Eu vou falar sobre insignificância agorinha, tá? Eu ia falar insignificância agora, mas vou deixar insignificância lá na frente quando estiver falando de tipicidade. Pode acontecer uma situação chamada conflito aparente de normas. O que é um conflito aparente de normas? Você vai pegar sua tia ou sua mãe. Mãe que não estuda direito, viu, Érica? Você pergunta, mãe, se uma mulher matar o seu marido, que crime que é? Homicídio. Beleza? Você está comigo? Maravilha. Mãe, se a mãe mata o seu próprio filho, influenciada pelo estado puerperal, qual crime ela comete? Ela vai dizer o quê? Na inocência dela, vai dizer o quê? Homicídio, não é isso? Sim ou não? Só que, tecnicamente, você sabe que existe um crime especial para ela, não existe? Qual é o crime? Infanticídio. Por quê? Mas na cabeça dela, você fala isso para ela, fala, para lá, mas como assim? Eu sempre aprendi que é homicídio, agora é infanticídio. Qual que eu vou aplicar? Isso é conflito aparente de normas. Quando você tem duas hipóteses, você fala, qual que eu aplico? Para isso, existem critérios. Por isso que o conflito é aparente. Por que é aparente? Porque tem solução. E aí o direito penal, a doutrina ensinou 4 situações para você resolver essa briga. Eu tenho o case. O direito penal é bom que você vai fazer o quê? Você vai casar, entendeu? Você vai casar. Depois de formar, você casa, né? O primeiro C é de concussão. Ok? Concussão. O A, alternatividade. Já te explico e te dou exemplo. O outro, S, subsidiariedade. E o E, especialidade. Aqui enquadra o exemplo do artigo do infanticídio. Artigo 123, me ajuda aí se é o 123 do infanticídio, ou 122. 122 é instigação ao suicídio. Lembra, então, nesse caso, a mãe, para sua mãe, você explica, mãe, é que existe uma lei especial para a mulher. E nisso eu aplico o quê? O crime de infanticídio foi feito para ela. Vocês estão comigo? Beleza? Então eu tenho a alternatividade, subsidiariedade, concussão e especialidade. A concussão, você já viu isso no livrinho de Fernando Capês. Você já fez esse desenho assim, ó. Você já viu isso daqui no livro do Fernando Capês. É clássico. Não é cobrinha, não, peixe. É um peixe, não acaba com o meu peixe. Vão dizer que é cobra, mas é peixe, tá? É um peixe. É um alien. Isso. Por que isso, dona Maria, que eu fiz esse desenho? Um peixe maior engolindo os menores. Por quê? Qual é a ideia? A ideia aqui é dizer que o crime fim, ele vai engolir os crimes o quê?
meio, ok? Aqui é um crime meio, um crime meio, um crime meio. Vamos entender isso. Na progressão criminosa existe um crime fim e eu tenho vários crimes meios. O que é isso? Por exemplo, isso é a concussão. Sempre vai ver quando eu falo teoria do crime, o princípio basilar da teoria do crime, a teoria estabelecida é o princípio da finalidade. Qual é a finalidade de Hans Wessel disse isso? Qual é a finalidade? O que ele queria? Então, se o cara, olha para mim, ele sacou a pistola e deu um disparo. Pá! 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 3 tiros. Pá! 4 tiros. O cara caiu. O cara tomou um tiro. 1, 2, 3, 4 tiros. Cai no chão, o cara vai finalizar na cabeça. Pá! Mata o cara. Nessa ideia, ele vai responder por 5 lesões corporais mais o homicídio. Ou ele responde só pelo homicídio? Só pelo homicídio. A finalidade dele, o final era o quê? Matar. Então, os crimes meios serão absorvidos pelo crime fim, que é o homicídio. Bacana? Isso é importante a gente saber essa progressão quando a gente estiver falando de desistência voluntária. Desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Você tem que ver a gente chama de iter criminis, esse caminho na cabeça. Ok? Porque, por exemplo, se o cara pula o muro da casa, pulou o muro lá, ok? E vai caminhando. Ele vê no fundo da casa lá o notebook, vai chegando lá. E aí ele vai, pega o notebook, põe na mochila e volta, pula o muro de volta e sai em desabalar a carreira, tomando rumo desconhecido. E lá na frente a polícia vai prender ele, bacana? Nesse caso, quando ele pulou dentro da casa, ele cometeu um crime, não cometeu? Qual o crime? Invasão de domicílio, artigo 150 do Código Penal. Mas ele continuou a progressão criminosa. Ele foi até o notebook, pegou e colocou o notebook na mochila. Qual era a finalidade dele? Entrar na casa ou furtar o notebook? Nesse caso, ele vai responder só pelo furto. Entendemos isso? Por que eu falei para vocês a respeito da desistência voluntária? Porque se ele para bem aqui, antes de pegar o notebook, ele olha e vê a foto da senhora dona da casa, que lembra a namorada dele que ele teve de 70 anos. Ele olha e vê ela, a senhorinha ali, da dona da casa, senhora de 70 anos, ele lembra a namorada que ele teve, a namorada tinha 70 anos também. Ele corre uma lágrima do olho esquerdo dele e fala, não vou furtar. E volta, e não pega o notebook, ok? Se a polícia pega ele bem aqui, ele responde por qual crime? Invasão de domicílio, entendeu? O iter crime é importante por causa disso. Ah, mas é a intenção, mas ele não chegou a consumar o crime. Porque você já sabe, crime de furto de roubo ocorre com a simples inversão da posse. Fechou. Botou na mochila, virou as costas, o crime já está o quê? Consumado. Ele deu um passo, professor, tomou um soco no meio da cara. Um murrão da roça, explode o nariz dele. E ele cai aqui, com o notebook na barriga. Qual crime ele cometeu? Furto tentado ou consumado? Consumado. Professor, mas existe furto tentado? Aconteceu em vários grandes dias. O cara estava tentando passar pelo buraco do ar-condicionado. Ele ficou preso para dentro. Aí veio a Rotan. Urururu. Arará, que diferente esse negócio aqui. O cara inchou. Não conseguiram tirar. Tem que esperar desinchar. Eu não sei, abelha. Tem muita abelha aqui dentro, né? O cara fica todo fazendo uma flor. Não tinha como nem puxar o cara. Tentativa de furto. Não, aí nesse caso eu tenho uma tentativa. Não sim ou não? Sim. Ô, professor, maldade, né? Maldade. Vai lá mexer com a polícia pra você ver, né? Esse dia teve um sequestro aqui um sequestro não foi um sequestro. Foi um cárcere privado. Eles entraram numa clínica, se ficar sabendo, na semana. Os vagabundos... Foi um assalto que deu errado. Eles queriam pegar uma caminhonete lá na frente. Chegou a Rotan e o BOP cercou. Sabe qual que foi? E o negociador falou, ó, toma que a galera aqui, o tá louco pra entrar. Sabe o que os caras pediram? Os presos, os caras estavam dentro os vagabundos estavam dentro da... Vagabundo não, clientes estavam dentro da... Deixa eu tentar uma língua desgraçada. Sabe o que os clientes falaram? Sabe o que eles pediram? Eu quero falar com minha mãe. Sério? Eles pediram para ligar para falar com a mãe. Aí o policial, não, pode ligar para sua mãe. Liga lá, pode ligar. Não, relaxa. Não, depois a gente bate nele. Pode ligar para sua mãe. Os caras ligaram para a mãe. Aí foi a mãe na imprensa, aí saíram. Muito bem. A conclusão, toma cuidado. Existe uma súmula. A súmula, gente, nesse exame de ordem, eu estava olhando as tábulas de resposta de todas as peças, 80% da prova era tudo súmula. Tá? 80% de todas as provas, vi todas. Com coordenação tem que olhar todas. Olhei todas.
Todas as tábulas de resposta, súmula, tá? Isso é, inclusive, uma tendência do direito brasileiro de seguir um sistema comolau, que é mais constitucionário do que civil law, que é lei. É uma tendência do direito brasileiro. A gente aproveitar mais o direito costumeiro, as decisões dos tribunais, do que a lei propriamente dita. É fortalecer mais o judiciário do que o legislativo. E, por exemplo, na prova da minha particularidade da grave execução, só tinha o 197, só tinha um artigo. O resto, tudo era súmula. Tudo era súmula. Então, eu tenho que ficar atento com as súmulas que nós vamos passar para vocês aqui. Agora, nesse momento, súmula 17 é importante. Ela vai falar o crime de falso e 171. Imaginamos a seguinte situação. O cara falsifica uma nota de 50, ok? Falsificou uma nota de 50 reais. Vou botar aqui assim. Ele faz de papel, 50 reais. Nota de 50 reais. Aqui minha nota de 50 reais. Ok? Bacana? É uma nota autêntica, assim, um falso bom ou nota grosseira? Grosseira. Bacana? Tudo bem. Quando o cara falsifica o dinheiro, qual que é o objetivo dele? Ele quer passar para frente, não é isso? Se eu falsifiquei o dinheiro, minha mãe, na época, ela era feirante. Na inocência dela, o cara chegasse com uma nota de 50 reais, bacana? E o mesmo grosseiro ou não, se ele passa a nota de 50 para minha mãe, e minha mãe olha a nota de 50, não tinha canetinha, ela vai e vende os produtinhos, as roupinhas, dá pro cara. Bacana? O falso foi o meio para poder conseguir o estelionato. Vocês estão comigo? Ele enganou. Enganar, gente, é estelionato. Enganou você viu que na prova o cara ludibriou, é estelionato, não é furto, tá? Toma cuidado com o furto, fraude e o estelionato, são coisas distintas, tá? Minha prima é cliente já de estelionatário. Ligam para ela, olha, você acabou de ganhar, não sei quanto, deposita na minha conta 50 reais. Ela vai, deposita, esperando. Eu falei, jumenta, isso é preso, e tá ligando para você. Mas fala, vai que dá certo, né, meu irmão, né, prima? Vai que eu ganhei mesmo. Eu falei, ô, jumenta, estelionato. Então, se ele consegue passar a nota de 50, se ele conseguiu passar a nota de 50, mas a finalidade era enganar e conseguiu enganar, o crime de estelionato, ele vai engolir o crime de falso. E nesse caso, o vagabundo responde só pelo estelionato e não pelo crime de falso e estelionato. Entendemos isso? 2019 com essa questão assim. Bacana? Beleza? Maravilha. Cuidado com a 17, tá? Anota o seu caderno. A alternatividade é quando o tipo penal ele traz vários verbos. Por exemplo, o artigo 122 do Código Penal. Ele vai lá, o chamado instigar ao suicídio. Lembra disso? Participação no suicídio. Lá tem os verbos, me ajudem, instigar, induzir e auxiliar. Bacana. Engraçado que o crime, eu não posso punir o suicida. Também não tem como, né? O cara morreu, né? Só se ele pulou. Aí o Stanley pode explicar. O cara sobe no prédio, pula e amassa seu carro e não morre, você processa ele civilmente, né? Entra o crime de responsabilidade civil, sei lá. Agora penal não tem como. Bacana? Mas o cara que cutucou ele, que instigou, induziu ou auxiliou, ele responde pelo 122. Instigar, induzir, auxiliar são 3 verbos distintos, 3 situações distintas. Mas se por uma mesma pessoa ele instigou, induziu e auxiliou, ele responde por 3 122 ou só um? Só um, crime único, pelo princípio da alternatividade. Entendemos isso? Por isso que no crime de tráfico, tem vários verbos, não tem? No crime de tráfico tem 33 de tráfico? Eu estou falando muito rápido, né? Deixa eu tomar uma água, mas já até passou o Lexotan, o refeito? E o Gadernal que eu tomei. Beleza, fiz gagarejo de manhã, mas vamos lá. Então, nesse caso, você sabe que a instigação, suicídio é um crime interessante, né? Meu cunhado é assim, meu cunhado é paraguaio e casou com a minha irmã, ele estudava na Bolívia, né? E ele estudava na Bolívia, o nome dele é Pablo, muita coisa trazia de lá, da Bolívia, entendeu? Mas não é o Pablo, não, o nome dele é Magno. E o Magno, ele é assim, ele tem uma doença de óssea, que ele tem que fazer tratamento, tem que fazer atividade física. Eu falo, Magno, vai de manhã, faz uma academia. Não, de manhã eu tenho que levar sua irmã no hospital, ela trabalha lá, não sei o quê. Magno, na hora do almoço. Não, na hora do almoço, eu tenho que dar aquela dormidinha, né? Foi, Magno, vai à noite. Não, foi, Magno, por que você não se mata? E acaba logo com essa desgraça na sua vida, né? Se ele fala, eu falo sério, se mate. Ele fala, cara, uma boa ideia, Kleber, eu não tinha pensado nisso. Beleza. Se ele vai até o prédio, eu vou lá em cima do prédio, lá de casa, ok? E falo, pula. Se eu empurrar ele,
eu cometo o crime de homicídio. Eu falo, pula, pula. Cuidado se ficar torcendo, pula, pula, lá no cara pular, sai correndo, viu? Você pode responder 122. Sai correndo, sai, e pulou mesmo, vaza. Se ele pular, bacana, se ele pular, bateu, pum. Se ele bateu, só lesão, quem foi, Magno? Só lesão corporal leve. Eu falo para ele, sobe aqui que eu não respondo por nada. Se ele sofrer só lesão corporal de natureza leve, não há crime. Vocês estão comigo? Se ele subir e bateu, o que foi? Lesão corporal de natureza grave. Se ele sair mancando, aí eu cometi o crime. Bacana? Aí eu cometi o crime. Se ele morrer também, eu cometo o crime. Vocês estão comigo? Sim ou não? Vem comigo. Então, instigação, toma cuidado, tá? Só vai responder se você matar o sujeito, o que provocou, ou sofrer lesão corporal de natureza grave. Babei feio aqui agora. Subsidiariedade é o exemplo do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, lá trata disso, no Estatuto, ele tem o artigo 15, que vai tratar a respeito do disparo de arma de fogo. O disparo de arma de fogo é aquilo que eu falei para vocês abrindo a minha palestra. Falei, se o cara está dentro da casa, isso foi uma questão de segunda fase agora, do exame de ordem. O cara saca dentro da casa dele, atira, pá! E não atinge ninguém dentro da casa dele, ele não responde por nada. Se ele estiver na via pública, ou esses dias até rodou um WhatsApp assim. Esse cara estava numa festa, num prédio, aí tinha um cara de chapéu, assim, de sertanejo, aí começou a tocar Bruno Marrone, né? Ah, isso aqui é da praça. O cara vai, tá, esse cara de Maria, deu 2 tiros para cima. Nesse caso, ele responde pelo artigo 15, que ele é subsidiário. Ele fala assim, se ele atirou e o objetivo dele não era um crime mais grave, eu sou aplicável, pode me aplicar. Aí, por isso que é subsidiário. Eu só vou usar ele se não for um crime mais grave. Agora, se ele mirou para a pessoa no meio do Shopping Pantanal, no meio do Black Friday, e atira, pá! Aí não tem artigo 15. Vocês estão comigo? Aí ele vai responder pelo crime mais grave. Vocês estão comigo, sim ou não, com força? Maravilha. Maravilha. Especialidade, já falei para vocês. Crime especial derroga lei geral. Já estudou isso lá em Direito Civil. Por exemplo, se o cara entrar no Brasil com uma substância entorpecente. Antes disso. Se o cara entra no Brasil sem recolher tributo, qual crime ele responde? Descaminho. Se ele entra no Brasil com uma substância que é proibida, substância ou produto proibido, por exemplo, cigarro, qual crime ele comete? Contrabando. Essa é a lei geral. Se ele entrar com droga, é contrabando? Não, tráfico. Se ele entrar com pessoa, é contrabando? Tráfico de pessoas. Você está comigo? E você vai se eliminando. Você vai eliminando lei especial, vai revogando a lei geral. Entendemos isso? Se ele entrar com arma, tráfico de arma, do estatuto. Vocês estão comigo? Maravilha. Então, a lei especial é isso, especializando. Bacana. Lei penal do tempo. Aqui é perigoso, tá? Aqui é perigoso. Vamos lá. O princípio que aplica na lei penal do tempo é o princípio da atividade. Atividade é o local da ação ou omissão. O tempo da ação ou omissão, ainda que seja outro momento ou resultado. O que é isso? Está no artigo 4º do Código Penal. Abre para mim o artigo 4º. Pega o VAD aí. Lê o 4º para mim. Lê o 4º. Abre para mim o VAD aí. Artigo 4º. Lê para mim o 4º. Bem altão, bocão. Lê para mim o artigo 4º. Vai. Lê para a gente relembrar. Pode ler. Pode ler. Vai. Beleza. O que é importante nós sabermos? Imaginamos a seguinte situação. Pedrinho, ao assaltar uma senhora, ok? Dispara e leva a senhora não a óbito. Ela é transportada até SAMU, até o hospital. Bacana? Quando ele disparou, que dia que é hoje? 14. Dia 14 de setembro, obrigado, de 19, bacana? Nessa data, Zezinho, ele tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele é maior ou menor de idade? Amanda, fica comigo, olha só. Ela toma o disparo, bacana?
ela é socorrida e vai levar até o pronto-socorro. Pronto-socorro de Várzea Grande. Não, tá bom lá, a Luzimar tá fazendo um bom trabalho lá, tá, né? Pronto-socorro de Várzea Grande, bacana? Depois de 2 meses, ela vai a óbito. Ela vai pro céu, ok? Bacana? Na data da morte, tem que desenhar. Tem aluno que tem que desenhar. Da data que ela morreu, ok? Ele já tinha 18 anos. A pergunta é, essa situação, essa foto, eu vou aplicar nesse caso o Estatuto da Criança e Adolescente ou vou aplicar o Código Penal? Tempo da atividade. No tempo da ação criminosa. Quando acontece a ação criminosa, você tira uma foto. Tá! Tira uma foto. E daqui eu olho para cima e pergunto, qual lei penal está sendo aplicada nesse momento? É menor de idade? Sim, então é o Estatuto da Criança e Adolescente, eu fico com ela. E vou te perguntar, Zé das Couve vai responder por qual crime? Normalmente vai colocar a data do cara de nascimento dele, se já contra o dedo. Colocou a data na questão, ou é prescrição, ou é situação de aplicação de lei penal no tempo. Fácil, você fecha isso aí, tá? Se ele tiver uma pegada... Tá, deixa eu fechar aqui para entender. Entendemos isso, sim ou não? Beleza. Se ele tiver, só dar uma dica, se ele tiver entre 18 e 21 anos, ele é putável, ele vai ser punível. Só que esse cara aqui, a prescrição é cortada pela metade. A prescrição é cortada pela metade. Eu paro aqui e volto a falar disso na aula que vem. Aí eu vou jogar o 109 e a gente vai discutir isso. Beleza? Mas o cara tem entre 18 e 21, a gente chama de minoridade relativa. Aqui tem. No civil não tem mais, né? Aqui tem, minoridade relativa. Maioridade relativa, melhor dizendo. Beleza? Entendemos isso? Essa é a teoria da atividade. Eu tenho uma exceção a essa regra? Tem. A súmula 711. A súmula 711, ela excetua essa regra. Imaginamos que o Zezinho, ao invés de atirar na senhora, ele sequestra essa senhora. Sequestra ela. Ok? E mantém... com ela, no meio do caminho, ele mantém ela em cárcere privado pelo período de 3 meses, ok? Quando a polícia, e aí ele pediu resgate, tá? Aí já virou, de sequestro virou extorsão mediante sequestro, beleza? Quando a polícia estoura o cativeiro, ele já é maior de idade. Aí vão te perguntar, nesse caso, aplica o ECA ou aplica o Código Penal? Nesse caso, o Código Penal. Anote, crime permanente ou continuado, ok? Aplica-se a lei por tempo do final da ação, ok? Do final da continuidade ou da permanência. Crime permanente ou continuado, beleza? Professor, me dá outros exemplos de crime permanente e continuado. Permanente, anota lá, associação criminosa. Aplica-se a lei mais severa enquanto permanecer a continuidade. A súmula 711 do STF. É só você lembrar, se o crime é permanente, eu continuo, é como se fosse assim, quando ele deu o tiro, o crime consumou na hora, não foi isso? Nesses casos, é como se ele fosse dar uma facada nela, é como se estivesse dando facada o dia inteiro. Não acabou ainda, a ação criminosa não acabou. Quando ele sequestra a criança, o crime não acabou ainda. O fogo está pegando ainda. Vocês estão comigo? Sim ou não, com força? Isso é crime permanente. Exemplo, sequestro. Extorsão mediante sequestro, tráfico, associação criminosa, todos eles são permanentes. Beleza? Crime continuado, dá um exemplo, crime continuado mais tranquilo. Imagina o Mário das Graças das Dores do Parto. Mário, seu Mário você contratou para trabalhar na sua casa, ok? O seu Mário, ele faz a faxina na sua casa, tudinho, entendeu? Todo feliz lá, ele faz a faxina na sua casa. E ele vê uma bachela. Nossa, que bachela linda. A bachela lá, vê os faqueiros que você ganhou de casamento, aqueles jogos de faqueiros. Ele fala, cara, se eu levar todo o faqueiro, vai dar BO. Eu vou pegar uma faquinha por dia. Amanhã eu pego outra, amanhã eu pego outra, amanhã eu pego outra. Quando ele pegou a primeira, ele era menor de idade. Você tá comigo? Aí no outro dia ele pegou outra, pegou. Quando foi no final, ele já era maior. Nesse caso, qual crime? Esse é o continuado. Qual lei vou aplicar? A lei do ECA ou o Código Penal? Código Penal. Fechou? Beleza? Fácil, né? Maravilha. Que mais? Eu tenho outra hipótese que é a lei penal no tempo a respeito dos crimes, novo crime na lei penal no tempo. Vamos lá. Vou apagar aqui, tá, gente? Vamos lá, para a gente poder progredir.
Vamos lá. Vamos lá. Deixar bem tranquilo o quadro. Nós já falamos, eu já disse para vocês, que a lei penal, quando ela vem, ela vai para frente. Vocês estão comigo? Sim ou não com força? Sim. Beleza. Se, por exemplo, Zé das Couves, ele foi condenado por determinado crime, está cumprindo pena, ok? Está cumprindo pena, beleza? Ele está cumprindo pelo crime A, ok? Está cumprindo pena, beleza? E aqui, a pena era de 2 a 8 anos, você está comigo? Nesse caso, ele pegou aqui nessa brincadeira, pegou 6 anos. Está cumprindo a pena. Quando já passou 3 anos da pena dele, ele pegou 6. Quando está passando 3, faltando mais 3, vem uma nova lei penal. E a lei penal fala que esse crime dele, nova lei, fala que a pena agora é de 2 a 30 anos. Essa nova lei é mais benéfica ou mais gravosa para ele? Ela vai recuar para poder afetar ele? Não. Mas se for ao contrário, isso. Se for ao contrário, se essa pena trazer, que é a pena do crime dele, não é de mais de 2 a 8, de 2 a 4 anos. Você está comigo? Ele já cumpriu 3. Nesse caso, quantos mais vai faltar para ele poder cumprir? Mais uma. Entendemos isso? Imaginamos que ele pegou a pena máxima. Aplica para ele sim ou caso, sim ou não? Sim. Isso é novatio legis in melos pejus, é para prejudicar, né? Essa daqui melhorou. Ok? Bacana, fácil, né? Beleza, maravilha. A pergunta é o seguinte, mas professor, se já transitou em julgado, já acabou, não cabe mais recurso. A pergunta é, se vier a nova lei, assim mesmo aplica para ele, sim ou não? Sim. Aprenda, nova lei mais benéfica não respeita a coisa julgada. Nova lei mais benéfica não respeita a coisa julgada. Está no artigo 2º, parágrafo 2º do Código Penal. Lei mais benéfica não respeita a coisa julgada. Abolitio crimes também não respeita a coisa julgada. Aprenda isso. Ah, mas já transitou julgado. Interessa. Inclusive, quem vai conferir a norma mais benéfica depois do transjulgado está na 611 do Código Penal. Quem aplica a norma mais benéfica é o juiz da execução penal. Muito bem, o pessoal está afiado. A gente percebe quando você vai falando, os alunos vão repetindo. Você vê que os alunos estão estudando, isso é bom. Execução penal. Repetindo, apareceu uma norma mais benéfica ou aconteceu o abolitio criminis, que eu vou falar agora, durante a fase de execução penal, quem que aplica essa norma mais benéfica? O juiz da execução. Se for antes, é o juiz da fase de conhecimento. Beleza? Abolitio criminis. O que é o abolitio criminis? É a abolição do crime, não existe mais aquele crime. Toma cuidado, tá? O abolitio criminis, os efeitos do abolitio criminis que é perigoso. O abolitio criminis, ele não atinge os efeitos secundários da pena. Repetindo, o abolitio criminis não atinge os efeitos secundários da pena. O abolitio crime não atinge os efeitos secundários da pena. Professor, não entendi, efeito secundário. Por exemplo, a pena é a pena em si determinada, a pena estabelecida. Mas digamos que o juiz, na sentença condenatória, antes disso, imaginamos que ele foi condenado por tráfico. Beleza? Dá uma louca lá no Bolsonaro e fala, ó, a partir de agora, não existe mais o crime de tráfico. A partir de hoje, beleza? Ele está cumprindo pena. Ele vai ser aplicado a ele essa lei mais benéfica, sim ou não? Sim, que extinguiu o crime. Mas esse cara, além da sentença condenatória, lhe foi imposta uma pena de indenização contra o Estado, digamos assim, indenização. Essa indenização é uma pena subsidiária, ou seja, secundária. Ele fica livre do crime, mas não da indenização. Entendemos isso? O efeito secundário da pena no abolitio criminis e no indulto, agora pelo STJ 631, e no indulto também não afasta. Cuidado. Súmula recente do STJ 631, dá uma olhada na 630 também, que fala de tráfico. 630 e a 631. Anote, essas súmulas que eu estou digitando aqui, chega em casa e dá uma olhada. Dá uma olhada que é importante. Beleza? Maravilha. O efeito da norma mais benéfica, a norma mais benéfica, ela não só retroage, ela também ressuscita. Ressuscitar, olha só, ela também ressuscita. O que é isso, professor? Não entendi. Tá? Quase marquei. Ela ressuscita.
Imagina a seguinte hipótese. Lá você já viram isso de repristinação, negócio lá de direito civil. Olha só. Imagina o seguinte. Ele foi condenado pelo crime, ok? Vem uma nova lei. A nova lei determina, ok? Que esse crime aqui, a partir de agora, a partir de agora, o juiz está no processo, o processo está rodando. Não foi sentenciado ainda. Tá? Não foi sentenciado. No dia do ato criminoso, estava vigente a lei A, que era mais benéfica para o criminoso. Você está comigo? O processo está rodando. Tarará, audiência, memoriais. Aí tá. Chegou, veio uma nova lei falando, ó, a partir de agora é a lei Y e ela é mais prejudicial ao réu e essa lei A não existe mais. Vocês estão comigo? Revogou. Vem o juiz para sentenciar. O juiz tem duas leis. Ele tem a lei A, que já está morta, mas era mais benéfica, e a lei Y, que é mais prejudicial, está vigente. Qual lei vai ser aplicada? A lei A, que está morta. Como é que chama isso? Ressuscitar uma lei morta. Eles chamam isso de ultraatividade. Ultraatividade da lei penal. Ultraatividade, nada mais, nada menos, é ressuscitar. Reaplicar uma lei que já estava revogada, mas por tempo do crime era mais benéfica. A ultraatividade também serve por mal, tá? Ela também serve por mal, ela pode ressuscitar também. Quando acontece isso? Na lei temporária. A lei temporária, nós sabemos que o Código Penal, no artigo 3º, fala assim, ó, pode existir leis temporárias, por situações temporárias ou excepcionais. Por esse dado período de tempo, existe o crime. Depois disso, não existirá mais. Então, a lei sabe o dia que nasce e o dia que ela morre. Você está comigo? Não durma, está acabando a aula, fica com força. Vamos lá, força aí, força aí. Vamos lá, força, força. Força na peruca, vamos lá. Então, eu tenho o seguinte, vamos lá. Eu tenho o seguinte, força, olha para mim aqui, ó. A lei temporária, Piracema. A Piracema é lei temporária, sim ou não? Sim, bacana. Aí o que o cara faz? O tempo do defeso acaba em outubro, vamos imaginar isso. Aí, no início de outubro, ele fala, vou cometer um crime. Ele estudou essa aula pela metade, né? Ele fala, porque aí vai acontecer, essa lei vai sumir, abolito criminis, aí não vai ser aplicada em mim. Lei do engano. Porque a lei temporária, ela continua ainda sendo aplicada aos fatos que foram cometidos na forma anterior. Então, para esse cara, existirá o quê? Uma ultraatividade. Para o mal. Para ele, vai responder, ele vai continuar respondendo pelo crime, mesmo que a lei já o quê? Já tenha morrido, já está morta. Isso é chamado ultraatividade, beleza? Essas leis, as temporárias, ela tem data de início e data de fim. Estão chamadas de autorrevogáveis. Ok? Maravilha. Maravilha. Fechando essa parte introdutória, vamos falar de lei penal no espaço, tá? O princípio aplicado no Brasil é o princípio da territorialidade mitigada ou temperada. O que fala o artigo 5º? Fala assim, por regra, os crimes cometidos no Brasil, aplica-se a lei penal brasileira, salvo se eu tiver alguma outra norma internacional que regulamente a situação. Por exemplo, ou tratado. Um embaixador americano no Brasil que dá um tiro na cara da sua, digamos, manicure, que tirou uma cutícula, aí pá, dá um tiro na cara dela, mata ela. Nesse caso, eu não aplico a lei penal brasileira. Eu vou aplicar a Convenção de Viena para esses casos. Ok? Embaixador americano aqui. Então, a regra é aplicar a lei penal brasileira. Cuidado. Tem duas hipóteses onde eu vou aplicar a lei penal brasileira, mesmo que não esteja no nosso território. Duas hipóteses. A chamada extensão da territorialidade e extraterritorialidade. A extensão é o namorado ciumento. O que é extensão? Namorado ciumento. É aquele que não divide com ninguém, é a namorada. A extra divide, tá? É mais um relacionamento mais aberto. Entenda. Extensão, imagina a seguinte hipótese. Meu colega lá no fundo, de camiseta azul, lá no fundo, você mesmo, botou a mão na boca. Como você chama? Você mesmo que olhou para trás. Carlos. Você é casado, Carlos? Não. Parabéns. Olha só. Mentira, não sabe que você está perdendo. Carlos, imagina a seguinte hipótese. O cara vai casar, casa com a menina e vai morar com a sogra. E a sogra fala o seguinte, ó, você vai morar num puxadinho que eu vou fazer para vocês dois lá no fundo. Fim de carreira, né? Acontece uma treta entre você e a sua esposa. A sua sogra pode ir lá intervir? Vai. Ela fala, ó,
Esse puxadinho faz parte da minha casa. Cala a boca. Esse puxadinho é a minha casa. Isso é extensão da territorialidade. A extensão é puxadinho. O Brasil que manda nesse trem. O Brasil que aplica a lei penal brasileira. Quais são os casos? Vamos lá. Quando acontece um crime dentro de uma embarcação ou aeronave pública ou a serviço do Brasil. Nesse caso, em qualquer lugar do Word, é mundo, para quem não sabe espanhol, Word, entendeu? Essa mais, né? Qualquer lugar do Word, o pessoal que foi para os Estados Unidos vai falar Word, vamos lá. O Word será aplicada a lei penal brasileira. Para o senhor me dar exemplo, num navio de guerra brasileiro acontece um homicídio em um alemão com uma faca tailandesa que mata um russo pelo amor de uma israelense, ok? Eles vão fazer isso. Nesse caso, dentro do navio de guerra brasileiro, qual a lei penal a ser aplicada? A brasileira. Você tira tudo do excesso, brasileira. Essa é a mais fácil. Cuidado, a lei penal, nesse caso, é uma embarcação pública ou a serviço do país. Professor, e se for um avião da TAM, particular, privado, mas é brasileiro? Vem para cá, vou te dar a regra. Se for uma embarcação ou uma aeronave brasileira privada, mercante, aí é embarcação, ou privada, aí é aeronave, não é o nosso não, vamos para cá, vamos continuar aqui. Será aplicado a lei penal brasileira se estiver no espaço aéreo brasileiro ou em alto mar, tá? Alto mar, eu não vou botar, são 622 quilômetros da linha da costa brasileira, 622 km, ok? Da nossa costa do Brasil aqui, eu tenho o alto mar. Nesse caso, o alto mar, qualquer crime que seja aplicado nesse território, tanto é que se você fazer cruzeiro, e o cruzeiro é de navio brasileiro, quando eles cruzam esse limite aqui, toca uma sirene no cruzeiro. Pá, o cassino está o quê? Aberto. Quem já fez cruzeiro, passou esse limite, mas é notável. Pá, toca o sinal, o que é isso? É o cassino. Está liberado porque saiu desse limite das águas brasileiras. E o Rogério Sanches até comentou esses dias que estava acontecendo em alguns barcos tailandeses, porque aí aplica a lei do pavilhão, a lei da bandeira. Alguns países que fazem o aborto estavam colocando os brasileiros aqui e atravessando o limite e fazendo o aborto aqui. Porque estava fora da nossa competência. Permitido? Perfeitamente permitido, porque ali vai regrar a lei da bandeira, nesse caso, de Tailândia, e pode fazer o aborto lá. Entendemos a sacada? Então o limite é o alto mar, na privada, ok? Se for embarcação estrangeira, vai ser o mar territorial, o espaço é menor ainda, beleza? Deixa eu só corrigir. Se for brasileiro, é alto mar, o espaço é maior. Se for estrangeiro, é mar territorial, é pequenininho o espaço. É menor o espaço, 12 milhas, salvo engano, ok? Então, mar territorial, o espaço é menor, e se for brasileira, é alto mar. Só cuidado com isso. Embarcação privada é alto mar. Embarcação estrangeira privada é mar territorial. Entendeu a sacada? O Zé Melhor vai trocar isso. Eu vou falar que o mar territorial é para brasileira privada. Não. Brasileira privada é o quê? Alto mar. Se for estrangeiro é o quê? Mar territorial. Beleza? Já a extraterritorialidade incondicionada acontece quando o crime comete fora do Brasil, só que nesse caso o Brasil não é tão ciumento. Aqui não. Aqui aplica só a lei penal brasileira. Aqui não. Aqui pode ser aplicada a lei penal brasileira e estrangeira. Primeira coisa que tem que saber, quais são os crimes praticados? Vem comigo. Imaginamos a hipótese aqui. Quais são os casos? Vamos anotar aqui no quadro. Vamos lá, vai dar tempo de fazer aqui a árvore do crime. Vamos lá. Olha só. Imaginamos que eu continuei aqui o quadrinho, tá? Olha lá. Primeiro aqui, ó. Crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Crime contra a vida ou presidente da República. Nesse caso, se o cara foi absolvido lá, professor, tentou matar Bolsonaro, ele foi absolvido lá, não interessa. O Brasil fala, olha, segundinho. Quando terminar o processo aí, ele vem para ser processado aqui. Peça extradição, ele vai ser processado aqui também. Professor, mas ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Nesse caso, pode. Tá? Nesse caso, pode. Porque essa regra é para as leis brasileiras. Se ele foi condenado lá, ele poderá ser condenado também aqui no Brasil. Ok? Professor, perguntinha.
O cara cometeu latrocínio e matou o nosso presidente lá fora. Pergunta, aplica-se o princípio da extraterritorialidade nesse caso? Sim ou não? Não, latrocínio não é crime contra a vida. Latrocínio é crime contra o patrimônio. Lembra que eu falei para vocês lá atrás? Para a OAB tem que manjar de tipificação do crime e excludentes. Lembra disso? Então você tem que lembrar que crime contra o patrimônio não é crime contra a vida. Então um latrocínio tentado ou consumado contra o presidente lá fora não se aplica à lei penal brasileira. Aplica a lei de lá. Beleza? Segunda hipótese. Crime contra a fé pública ou patrimônio. De quem, professor? Dos entes federativos e da administração pública indireta brasileira. Vamos lá. Quem são os entes federativos? União, estados, municípios e DF. Imaginamos que Luzimar, é Lucimar ou Luzimar? Lucimar, né? Nossa prefeita de Várzea Grande. Ela vai para a Rússia e monta um escritório na Rússia digamos, das danças, para divulgar a Várzea Grande. E alguém entra lá e furta um notebook. Nesse caso, primeira pergunta, é crime contra o patrimônio furto, sim ou não? Foi contra um ente federativo brasileiro, sim ou não, município? Sim. Está fora do Brasil? Sim. Será aplicada a lei penal brasileira? Sim, também. Só que o Brasil não fica pesquisando crime, né, gente? A gente fica buscando, a gente não consegue os nossos. Então, esse aqui, teoricamente, pode ser aplicado a lei penal brasileira. Fé pública, algum funcionário modificar um documento público, também se aplica a lei penal brasileira. Próximo, aqui, vamos lá, crime. O quê? Fala de novo, Maria, não entendi. Certo. Certo, e não a brasileira, pronto. Também aplica a lei de lá. Não, não, presta atenção. Boa. Não, eu vou te explicar. É que você não deve ter prestado atenção. Crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Agora, latrocínio, você está certa. Um latrocínio cometido dentro, por exemplo, administração direta. Quais são os entes da administração direta? Me ajudem. Autarquia, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Venha na aula de amanhã, administrativo, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Me ajuda aí, me dá uma autarquia federal aí. INSS pode ser? Fundação, pode ser o FMT? Pode. Empresa pública, EP, empresa pública. Correios, ou posso colocar Caixa Econômica Federal? Beleza. ICM, posso colocar o Banco do Brasil, sim ou não? Sim. Imaginamos latrocínio dentro do Banco do Brasil na Itália. Você está comigo? Nesse caso, será aplicada a lei penal brasileira, sim ou não? Sim. Entendemos isso? Um latrocínio tentado ou consumado dentro da agência do Banco do Brasil na Itália. Nesse caso, ele é uma empresa, uma sociedade de economia mista, será aplicada a lei penal também brasileira. Entendemos isso? Sim ou não, com força? Maravilha. E a última, crimes contra a administração pública, ok? Crimes contra a administração pública, por exemplo, dentro de uma embaixada, o cara pede dinheiro para poder fazer um documento, um visto. Se o cara dentro da embaixada brasileira pede dinheiro, ou no consulado, que é o correto, para poder fazer um visto, eu tenho qual crime quando ele pede dinheiro? Solicita. Corrupção ou concussão? Consunção. Consunção. Eu falei concussão ali no material, né? É consunção. Aí troquei, ninguém me falou, né? É consunção, né? Consunção, aqui no caso, é consunção. Concussão é o crime. É o crime. Nesse caso, quando o cara solicita o dinheiro, eu tenho o crime de corrupção, ativa ou passiva? Passiva, aprenda. Funcionário público sempre comete crime de corrupção passiva, se ele pede ou se ele recebe. Bacana? Fechamos. Olha só. Eu vou fazer agora aqui com vocês a árvore do crime. Se você fez essa árvore do crime, nunca mais você erra nenhuma questão de penal. Essa parte que eu falei para vocês, há uma probabilidade que pode cair. Eu vou te passar agora a árvore do crime, você vai desenhar ela em paisagem no seu caderno. Vamos lá. Paisagem, prepara o caderno aí. Vamos lá. Eu vou junto com você. Preparou? Vamos lá.
Preparados? Vamos lá. Primeiro, crime. Qual é a teoria adotada pelo Código Penal para a conceituação de crime? Conceito bipartido ou tripartido? Tripartido de crime, né? Ou trifásico, tripartido. Tripartide. Crime é todo fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Beleza, tripartide. A teoria utilizada é a teoria finalística. Finalística. Ok. Crime, então, eu já falei, vocês já disseram que é todo fato típico. Pronto, professor, já vou acertar a questão. Não. Essa não é só isso. O fato típico, professor, ele também é ilícito. Ilicitude. Ou antijurídico. Vamos lá. E o último é a chamada culpabilidade. Fato típico. Vou perguntar para vocês, meninas, olha só. Fato típico. Quais são os elementos do fato típico? São 4. Conduta. Nexo. Tipicidade. E o último? Resultado. Muito bem. Pensaram. Muito bem. Vamos lá. Conduta. Conduta, nexo, tipicidade e resultado. O jogo vai ser assim. Se eu não achar um elemento, por consequência, não há fato típico e, por consequência, não há o quê? O crime. Essa vai ser a jogada. Professor, eu encontrei todos os elementos do fato típico. Beleza. Acabou? Não, eu passo para a segunda. Ilicitude. Se eu achar a ilicitude, se não tem ilicitude, não há o quê? Crime. Mais ou menos assim. O jogo é uma construção de um castelo de cartas. Se você tirar uma peça, cai tudo. E essa é a nossa jogada. O exame de ordem vai perguntar isso. Quais são os excludentes? Quais são as situações onde não vai existir o crime e você vai conseguir absolver o sujeito? Vamos lá? Então, o primeiro elemento é a conduta. Eu vou desenhar tudo e aí eu vou bater uma por uma. No antijurídico, eu tenho que antijurídico, tá? Quando existir o fato típico, há uma presunção que também é ilícito. Nós vamos aprender isso. Eu falo assim, não, eu matei porque quis. O tiro disparado por mim levou à morte do sujeito. A tipicidade formal existiu, homicídio. E o bem é significante. E o resultado aconteceu, a morte. Mas eu matei em legítima defesa. Eu tenho uma excludente. Então, a ilicitude é presumida. E aí eu tenho que saber quais são as chamadas excludentes da ilicitude. Vou deixar aqui. Depois disso, se eu não conseguir nenhuma excludente de ilicitude, pressupõe que existiu o fato típico e existiu a ilicitude. E aí, professor, fechou? Não, tem que ter a culpabilidade. A culpabilidade tem seus elementos, ok? Que é o famoso IP. O que é IP? Imputabilidade penal. Qual que é o segundo, Maria? Potencial. Consciência da ilicitude. E o último, exigibilidade de conduta diversa. Por que você fez isso? Ah, não tinha jeito. Não tinha outro meio. E desses elementos, mas o examinador não quer saber esses elementos. Ele quer saber quais são as excludentes. Quais são as situações que excluem esses elementos. Ok? Quais são as excludentes da culpabilidade? É o mais fácil de todos. Já vou colocar aqui no quadro. É o médico. Médico. Não é médico mesmo, é médico. Ok? Da imputabilidade penal, eu tenho 3 excludentes. Minoridade, embriaguez e doença mental. Da potencial consciência da ilicitude, eu tenho o chamado erro de proibição. Da exigibilidade de conduta diversa, eu tenho coação moral irresistível e a chamada obediência hierárquica. Médico. Essas são as chamadas excludentes de culpabilidade. Isso aqui não posso errar, não posso errar. Minoridade, vamos colocar aqui, minoridade. Embriaguez, vamos aprender que é embriaguez total, involuntária,
advinda de um caso fortuito ou força maior. Eu tenho a chamada doença mental. Eu tenho aqui o erro de proibição muito simples, muito fácil. O exame de ordem não exige muito conhecimento sobre ele. Facinho a gente vai fechar ele. Eu tenho a coação, ou está em vermelho, para não errar, para não misturar com a irmã dela. Coação moral irresistível. E ainda eu tenho a obediência hierárquica. Ok. Beleza. As excludentes de licitude, eu tenho elas, as chamadas legais e as supralegais. As supralegais, a mais conhecida de todas, são duas. Balanço dos bens. Balanço dos bens. Balanço dos bens e consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido. Nas legais, eu tenho as gerais, que mais cai, e especiais. As gerais, estado de necessidade, me ajudem. Necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. E a última, me ajudem. Isso, exercício regular de direito. Fechou? As especiais, por exemplo, aborto legal. O aborto legal é uma hipótese de excludente de licitude especial. Ok? Bacana. Professor, acabou? Muito pelo contrário. Nós temos que pegar cada núcleo desse e destruir. Temos que falar quais são as hipóteses de conduta, nexo, tipicidade e resultado. Vamos falar só da conduta nesse cantinho aqui. Vamos falar da conduta. Gente, conduta é todo comportamento humano direcionado a uma ação ou uma omissão. Conduta é todo comportamento humano direcionado a uma ação ou omissão. A doutrina traz as chamadas excludentes da conduta. Excludentes da conduta. Eu tenho dois grupos que a doutrina define ela. O chamado atos involuntários e atos inconscientes. Os atos involuntários, professor, me dá um exemplo de ato involuntário. Ato reflexo. Outro, caso fortuito e força maior. Vamos lá, ato reflexo. Imaginar a seguinte hipótese. E o ato inconsciente, professor? Aqui é um pouquinho mais difícil cair em prova. Sonambulismo. Hipnose. Lá em cima, ato reflexo. Imagina a seguinte situação. Estamos gravando essa aula, mas é só uma hipótese, tá? Quanto ao resultado, é verdadeira, mas quanto o evento, é hipótese. Resultado, todos aqui nessa sala serão aprovados nesse 30º exame de ordem. Diga amém. Maravilha. Essa é a hipótese. Agora, uma coisa que não vai acontecer. Um churrasco na minha casa. Tudo pago. Churrasco, picanha, cerveja, refrigerante, tudo liberado. Lá no condomínio, a gente vai fazer um festão lá para vocês, para sua família, todo mundo corona, que se quiser, vocês Heineken, Budweiser, se vocês quiserem, tudo aí. Aí eu tô lá preparando a carne para vocês. Tô cortando lá a picanha, cortando para vocês lá, salgando lá, com o macacão do Flamengo, né? Pá, cortando lá, descortando um pedacinho, ó. Vem o Oséias é aquele cabeludo ali, feio pra caramba, lá que ele foi lá, ó. Vem o Oséias, eu vou assustar o professor. E ele vem por trás e me cutuca. Quando me cutuca, o que foi? Com a faca. Eu corto de orelha a orelha em Oséias. Professor!
Agora que eu passei no exame de ordem, professor. Depois de tantos anos, você me mata assim, professor. Foi mal, Zé. Não tinha como perder. Puta que pariu, matei o Zé. E agora? Eu respondo com crime? Não, porque é uma excludente de conduta. Ato, reflexo. Opa, se é ato, reflexo, exclui a conduta, exclui o fato típico e, por consequência, exclui o quê? O crime. Essa é a jogada. Esse é o caminho que a gente vai trabalhar. Sempre desconstruindo para te dar. E a resposta vai trazer assim, a resposta vai trazer uma consequência. E se você saber as etapas, você vai desconstruindo e mata a questão. Outra hipótese, sonambulismo. Imaginamos você, seu marido, seu namorado em casa, em tese, está em casa agora, assistindo o jogo do Flamengo, está lá em casa, em tese. Chega em casa, você descansada, putz, aula inteira, putz, cansativo. Aí você pega assim, de repente você percebe que o namorado deixou o celular destravado. Aí você fala, até coça, né? Será que eu abro? Você vai lá, aí você dá uma olhada, tá lá. Valesca treme terra, acaba casamento. Você vê a foto dela riscada, criança, toda a barriga riscada, falando assim, essa tarde foi maravilhosa com você. Espero repetir. Larga a mão dessa desclassificada e fim de carreira, que fica estudando para a OAB. Aí você fica com na cabeça, você é uma pessoa muito religiosa, você guarda aquilo no coração, meu Deus, não acredito nisso, eu estudando, ele está me traindo com essa desgraça lá. E é amiga dele do serviço. Faz tempo que está conversando com ela. Você, ai, meu Deus. Aí você vai dormir, você deita. Pensando naquela cabeça. De madrugada você acorda. Vai até a cozinha, esquenta 5 litros de água quente na bacia. No saco. Despeja tudo no saco dele. Pelo amor de Deus. Beleza. Que crime que é esse que você fez? Tentativa de homicídio, né, gente? Bacana? Nesse caso, o que você vai alegar? Sonambulismo, excludente da conduta. Professor, não dá ideia. Excluir o fato típico, não há crime. Gente, eu pesquisei, quando eu pesquisei, nos Estados Unidos tem 2 casos. Nos Estados Unidos, julgamento por sonambulismo mesmo. A menina foi absolvida, mas só nos Estados Unidos, no Brasil não tem. Professor, isso é viagem. Pois é, mas a FGV viaja junto com você, tá? E ela viaja e você fala, isso aqui é impossível de que é isso que foge da prática, mas essa é a sacada do exame, entendeu? Ali, na prova, ele pode o quê? Tudo. Bacana, ele pode tudo. A segunda hipótese é a hipnose, a pessoa é hipnotizada. Isso aqui é perigoso com a autoria imediata. Se a pessoa hipnotiza, o fraco lá de pensamento, hipnotizou, vai lá e mata o seu chefe. Vou matar meu chefe. Vai lá e o cara vai e mata o chefe. Bacana? Esse cara que está hipnotizado não responde pelo crime, mas o hipnotizador responde. Isso é chamado de autoria imediata. Cuidado, na autoria imediata ou o autor de trás, não tem concurso de pessoas entre o autor e a pessoa que foi hipnotizada, por exemplo. Autoria imediata não tem concurso de pessoas. Beleza? Maravilha. Entendemos que o dente... caso fortuito, força maior também é um exemplo disso. O caso fortuito também é um exemplo disso. Se você acabou sua aula aqui, você sai aqui, pega a aclimação, você está indo lá para o centro, passa debaixo do viaduto da Avenida CPA. Quando está passando um suicida pula, ele quica. Tuf. Você, pau, no meio dele. Pá, você fala, puta, aí você desce, você olha o seu carro, puta, meu carro. O cara lá, você volta lá. O que foi aí, velho? Você pulou, o cara tá morto lá. Qual crime você responde? Você, de verde, calça vermelha, tá cansada. Fala pra mim, qual crime você responde? Homicídio culposo? Nenhum. Nesse caso, se você falar para mim que todo dia cai alguém lá do viaduto, eu não passo mais lá, né? Porque tem que ter previsibilidade objetiva para existir crime culposo. Vamos falar isso lá que vem. Tem que ter previsibilidade objetiva. E quebra no dever de cuidado. Já posso falar disso agora. O que é o crime culposo? Atento. Crime culposo tem que existir a quebra de dever de cuidado e a chamada previsibilidade objetiva para que exista o crime culposo. O que é quebra de dever de cuidado? Regras básicas de cuidado. Não andar em alta velocidade. Em Jacera aconteceu o seguinte, a criança chegou, mãe, a mãe tinha acabado de acender a churrasqueira, deixa eu acender a churrasqueira, e a mãe de chocadeira deu o álcool para a criança. Você está comigo? Beleza? Quebra o dever cuidado. Uma pessoa de razão média faria o que ela fez? Não. Ela já começou o primeiro score para o crime culposo.
A segunda é chamada previsibilidade objetiva. Quando a criança está andando em direção à churrasqueira, vem um anjo na cabeça dela. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. O anjo vem cutucando. Do outro lado vem o capeta e fala, se Deus quiser, nada vai acontecer. Acredita em Deus, não vai acontecer nada. Ela, eu vou acreditar em Deus, ok? E a criança vai lá e despeja, ela queima a criança. E aconteceu de sério, minha irmã trabalhava no transporte, transportou a criança para cá, em Cuiabá. Uma criança de 8 anos, a mãe fez isso. A criança chegou, aqui em Cuiabá é especialista em queimados, no ponto-socorro, né? Morreu, a criança chegou em óbito, não teve como. Nesse caso, parceiro, você como juiz, eu já falei assim, parceira, uma pessoa de razão média faria o que você fez? Você faria isso? Não. Isso é quebra no dever de cuidado. Quando ela estava caminhando, não existia uma previsibilidade na sua cabeça falando, vai dar merda. E você assim agiu o contrário? Sim, isso é previsibilidade objetiva. O que me aconteceu? Crime culposo. Agora, você dirigir e passar por baixo do viaduto e do nada cai um cara, não há quebra de dever cuidado e não há previsibilidade objetiva. Ou seja, todo dia vai cair alguém como se fosse pé, entendeu? Manga, na época de novembro. Não tem como. Então não tem crime culposo nesse caso. Bacana? Vem pra cá, vamos lá, fechamos o excludente. Aí eu tenho os chamados, nessa ideia da conduta. Eu disse que a conduta é todo crime com ação, direcionado a uma ação ou omissão. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Ação é crime comissivo. Não tem conversa sobre isso. O que pega para nós é o crime chamado crime omissivo. Omissivo. Primeira pergunta, dona Maria. Crime culposo é sinônimo de crime omissivo? Perfeito. Você já acertou metade da questão. Muito bem. A pergunta é, crime culposo é sinônimo de crime omissivo? Ou seja, para que todo crime omissivo é culposo? Não. Toma cuidado. O crime omissivo, ele é dividido em duas espécies. Eu tenho o que chamar de crime omissivo próprio e o crime omissivo impróprio. O crime omissivo próprio, gente, ele só cabe a forma dolosa. Quer ver um exemplo que eu vou dizer para você? Imagina a seguinte hipótese. A mãe chega para a criança, a mãe drogada, no último estágio de droga, está na abstinência. A criança está chorando de fome. Ela fala assim, ó, você vai morrer de fome, eu vou te matar de fome. E a criança chorando de fome. Ela cruza o braço e a criança morre de inanição. Primeira pergunta. Nesse caso, eu tenho uma ação ou uma omissão? Com força, omissão. A conduta dela é culposa ou dolosa? Dolosa. Veja, crime omissivo de uma conduta o quê? Dolosa. Você vai morrer. Nesse caso, cabe tentativa, entendeu? Cabe tentativa. Dá para me segurar ela. Crime próprio, preste atenção, já vou adiantar para você. O agente não há um dever objetivo de cuidado. Crime próprio, não há dever legal. Não há dever objetivo de cuidado. O que é isso, professor? Exemplo. Exemplo. Vamos lá. Onde? Que está falando hierárquico? Quem está falando hierárquico não está falando hierárquico. O professor tem ouvido fino. Obediência hierárquica. Isso, hierárquica. O professor tem ouvido fino. Passa a primeira, qual que é a segunda? Passa aí. Né? O professor desenvolve essa habilidade na sala de aula, não colando, né? Né, Amanda? Vamos lá, presta atenção. Não... O Zé também, sou colador. Olha lá. Não dever objetivo. Ok. Aqui, por exemplo, crime básico que acontece sempre, omissão de socorro. Omissão de socorro está aqui. Eu não tenho o dever de cuidado. Não tenho o dever de cuidado. Não dever de cuidado. Por exemplo, estou indo para a Chapada. Passar um pouco de calor lá, fumaceira. Né? Pega a criançada, põe dentro do carro, os sobrinhos, a esposa. Estou dirigindo. De repente eu vejo uma criança acidentada no meio da rua. Eu olho, a criança está acidentada. Vou embora. Nesse caso, primeira pergunta, eu não sou médico, sou advogado, ok? Eu tenho um dever de cuidado, é meu filho? Não. É o dever de cuidado? Não. Mas eu poderia salvar essa criança sem risco pessoal? Sim. Eu cometo o quê? Omissão de socorro. César Parque, eu não sou salva-vidas. Estou lá de sungona lá e olhando a criança afogando. Ah, a criança está afogando lá, ó. Está afogando lá, ó. Tá afogando, arrasa ainda. Porque eu não sei nadar. Eu chego no rio, eu pego, jogo água assim, joga água aqui, já tá bom. Põe o pé aqui de boa, não sei nadar, né? Aí eu falei, tá afogando. Falei, e eu podendo, e a água bater aqui. E eu podendo salvar a criança, não o faço. Você tá comigo? Eu respondo qual crime? Omissão socorro. Agora, preste atenção. Se ouviu na prova, babá, pode anotar, o que mais cai? Babá,
cuidadora de idosos. Anota, pelo amor de Deus. Porque depois cai essa questão, você fala, puta, eu não anotei porque eu achava que sabia. Vamos vestir a sandália da humildade. Esqueça tudo que você aprendeu na faculdade. Acredite em nós, vamos lá, acredite. Babá. Eu disse cuidador de idoso. Bombeiro. Bombeiro. Anota, pô, tá caneta aí não? Ah, porra, você quer que eu faça tudo, pô? Desenrola. Bombeiro. Salva-vidas. Salva-vidas. Salva-vidas, beleza? Coloca lá, agente penitenciário, vamos falar correto, agente penitenciário para o preso. Esses aí respondem pelo resultado. Esses aí respondem pelo resultado. Normalmente o resultado morte. Ok? Normalmente o resultado morte. Beleza? Explica, professor, não entendi porra nenhuma. Vamos lá. Ok? Tá eu lá na piscina, lá no César Park. Tô lá, sungona lá e sou banhista. Do outro lado, vidas. A criança está afogando lá. Bacana? Ele tem, pelo artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele tem o dever legal de realizar o salvamento. Ok? Você está comigo? Beleza? Maravilha. Ele olha para a criança, ela está afogando. Eu falo, é verdade, está afogando. Ele, e aí? E aí o quê? E nós dois... nada fazemos. Eu podia fazer, não fiz, e ele podia fazer, não fez. Pergunta. Nesse caso, eu respondo por qual crime? Omissão de socorro. Ele... Oi, tudo bem? Ah, tá, tudo bem que você tá, Kleber. Seja à vontade, já, você vem aqui? Ah, tá. De novo, eu respondo por omissão de socorro. E ele responde por qual crime? Homicídio. Homicídio, é pau nele. Ele tinha o dever legal de realizar o salvamento. Nesse caso, ele olha para a criança e fala assim, ah, se morrer, morreu. Dolo, ainda é eventual, você está comigo, sim ou não? Ele responde por homicídio o quê? Doloso. A cuidadora do idoso. O idoso está ali. Ela fala, minha filha, eu vou atravessar a rua. Vai, velho. Ela está ali no celular. Vai, demônio. Pode ir, demônio. Vai. Maldade, ela não gosta, velho chato. Eu vou lá comprar. Então vai. E ela vai indo, velho, eu vou atravessar. Ela, puta que pariu, matou, velho. Ele não é para ir, ele foi. Homicídio o quê? Culposo. Aí vai depender da situação. A prova vai dizer. Se ela realmente falou, vai, com intenção, tomara que ele morra. E dizer isso. Dolo eventual, não é isso? Tomara que você morra. Pá, ai, meu Deus, não queria, mas assumiu o risco, foda-se. Né? Aí, dolo eventual. Você tá comigo? Sim ou não, com força? Beleza. Então, nesse caso, a mãe para o filho, o bombeiro. O bombeiro, gente, tem várias questões a respeito disso. Tá afogando lá, parceiro, eu fiz juramento. Eu fiz juramento de dar minha própria vida para salvar você. O bombeiro, ele tem que pular. Ah, o mar tá revolto. Fala, a água tá gelada, eu não vou. Não vai, gelada, vai. Minha aplicação aqui eu fiz. Não vai. Tem que entrar, parceiro, e salvar a criança. Você tá comigo, sim ou não? Então, esses caras respondem pelo resultado. Eles chamam isso, anota, nexo normativo. Nexo normativo. Nexo normativo. Tá? A lei que determina o nexo. E última hipótese que é perigosa. Última hipótese é perigosa. Você está na praia, beleza? E um dos incisos é você assumir aquela situação. Depois dá uma olhada no material que eu mandei para vocês. Dá uma olhada, o material está completo. Dá até fazer um livro. Professora Laila saiu agora um livro de execução penal. Eu publiquei um livro junto com os professores lá da UFMT de artigo científico. Nossos professores todos estudaram aqui, gente. Ninguém é burro ainda, não está estudando. Então... eu vou soltar um livro de penal também daqui a um tempinho, mais ou menos assim. Então o pessoal está estudando. Então eu falo para vocês, Stanley já está preparando um dele. Então eu digo a vocês, que eu perdi o que ele está falando, mas tudo bem, volta para cá. Na praia, beleza. Então, beleza. Perfeito. Você está na praia, você está no Rio, lá no Rio Cuiabá, sei lá. Está no César Park, está tomando banho. Aí vem a mãe e fala assim, oi, tudo bem? Você pode dar uma olhadinha nos meus filhos enquanto eu vou ali comprar um sorvete para eles? Aí você fala com toda a educação. Claro, não, pode ficar tranquila. E você volta para o celular, parceiro. Se a criança morrer, você responde pelo resultado. Omissivo impróprio. Você assumiu, a partir do momento que você assumiu o dever legal de garantidor daquela criança. Você está comigo?
Sim ou não? Você vai responder? Vai. É a mesma coisa que eu estou fazendo. Igual os alunos, professor, vamos fazer a travessia de manso nadando. Eu falei, cara, não sei nadar. Fica tranquilo, professor. Se você passar mal no meio lá, eu seguro o senhor lá. Falo, beleza. Se eu morrer, ele é meu garante. Ele vai responder por homicídio, nesse caso, culposo. Ele responde pelo resultado da morte. Vocês estão comigo, sim ou não? Beleza? Homicídio, crime omissivo próprio e impróprio. Tem alguma dúvida? Não, né? Vira pra cá, vem pra cá. Crime doloso. Vamos fechar agora o crime... Ah, tá. Vamos fechar nesse canto. Deixa a árvore aqui. A conduta, dentro da conduta, eu tenho a conduta dolosa e a conduta culposa. Vamos lá. Tem que manjar. Caso fortuito. Caso fortuito e força maior. Isso. Crime doloso. Gente, o que é o crime doloso? Ah, professor, intenção de matar. Esse aí, o picolézeiro, o seu Zé ali do São Mateus sabe. Se eu perguntar o que é o crime doloso, vai, tem intenção de matar. Não é só isso. Dolo, existem duas teorias. Teoria do resultado, que você acabou de falar, e teoria do assentimento. O assentimento eu tenho chamado dolo eventual. Aqui sim, dolo direto. Bacana, você matou, dolo direto. O dolo direto, ele pode ser de primeiro e de segundo grau. Vamos lá? Dolo direto primeiro grau. O cara atirou, matou a pessoa, ele tinha intenção de matar. Pronto, dolo direto primeiro grau. Dolo segundo grau é quando existe o chamado dano colateral. Resultado é previsível. O dolo de segundo grau, exemplos clássicos. Eu quero matar a pessoa e coloco uma bomba aqui dentro da sala de aula. Quero matar a Dona Maria, que está me devendo. Ok, Dona Maria? Eu coloco uma bomba bem embaixo da sua cadeira. É certo que a bomba vai levar mais do que Dona Maria, sim ou não? Sim. Esse é dolo direto de segundo grau, aprenda. Não é dolo eventual. O dolo eventual pode ser que aconteça. Se eu botar aqui C4 aqui debaixo da cadeira dela, é certeza que vai explodir e vai levar uma galera junto. Isso é dolo direto de segundo grau. Beleza? Dolo eventual, você tem que ficar esperto que ele fica pertinho da chamada culpa consciente. Dolo eventual, DE, versus culpa consciente. As duas hipóteses coincidem no começo. Os dois não desejam o resultado. Os dois. Tanto o dolo eventual como a culpa consciente não querem o resultado. Não querem. Não quer o resultado. Qual é a diferença, professor? A diferença é que o dolo eventual, ele assume o risco de produzir. Já a culpa consciente não assume. Professor, é muito tênue, é muito sensível a diferença de um para outro, mas o examinador do FGV, ele deixa um campo muito diferente do dolo eventual para a culpa consciente. Vou te dar um exemplo, vamos lá. Se eu sair daqui, imaginamos a seguinte hipótese. Gente, está rodando uma conversa aqui, ó, que quem chegar agora no Tribunal de Justiça até às 19 horas e entregar o seu currículo vai ser assessor do desembargador Diomar e o valor do salário é R$15 mil só no período vespertino de segunda a sexta. Mentira. Desesperado, você pega seu carro. Você está desesperado. Sai. Quando você vê uma passeata. Um monte de gente. Lula livre. Lula livre. Você fala, puta que eu pariu. Aí você para, cara, e agora? Eu tenho que chegar lá na minha... Aí você vê que a galera abriu uma brecha na rua, chegando perto ali do Hot Wheels ali. Você fala, é agora, você joga só de duas rodas. Okay? Mas não dá, você vai e mata um. Nesse caso, você não desejou o resultado, mas você não assume, você não quer. Você fala, quando você mata, alguém fala, ih, meu Deus, ferrou. Fudeu, eu não queria matar ninguém. Isso é culpa o quê? Consciente, crime culposo. O dolo eventual é a seguinte situação. Você imaginamos a seguinte hipótese. Vou te dar outro exemplo, não do carro, para ficar mais fácil. Imaginamos que você está no seu prédio. Corinthians e Flamengo, bacana? Final do Campeonato Brasileiro, beleza? Você é corintiano, bacana? Do outro lado, tem o pessoal flamenguista, bacana. Corinthians, no 47 segundo tempo, marca um gol. Você fala, puta que... Você pega o fogos e aponta para fora, para cima, né? Sua esposa fala, amor, não faça isso. É possível que você acerte
a outro, o prédio do lado, e queimar alguém. Se você fala assim, não, amor, se Deus quiser, não vai acontecer nada, não. Aí você está indo para a culpa o quê? Consciente. Mas você fala, amor, lá só tem flamenguista. Se acertar ou não acertar, viu? Eu não disse nada aqui. Não, precisa traduzir isso para ela, não. Que se lasque, não estou nem aí. Quando eu estou assumindo risco, isso é o quê? Dolo eventual. Se eu queimar uma criança lá no prédio vizinho, queimou. Essa lesão corporal é culposa ou dolosa? Culposa ou dolosa com força? Dolosa. Acabou. Dolosa. Professor, homicídio no trânsito. Quando vai ser dolo eventual e culpa consciente? O Supremo já disse, não sou eu, desculpa, já vou rebater. O Supremo, se bebeu, automaticamente não é dolo eventual. Bebeu e dirigiu, automaticamente não é dolo eventual. Só bebeu, culpa consciente. Agora, se você bebeu, aí eu vou colocar temperinho. Dirigiu na contramão. Alta velocidade. Manobras radicais. A lei fala manobras radicais. Dando um rasante no povo. Entendeu? Você é coisa de pobre. Nesse caso, olha só. Eu tenho dolo o quê? Eventual. Entendemos isso? Sim ou não com força. Mas questão de trânsito, o examinador não entra nessa seara. Porque ainda é uma briga, uma cisânia doutrinária. Mas o Supremo já disse. Doutrinariamente, falou, já balizou. Eu só posso enquadrar o homicídio de trânsito, aí eu migro, né? Porque não tem homicídio de trânsito doloso no Código de Trânsito, vai para o homicídio comum, vai para o 121, ok? Só saiba que a jurisprudência fala que tem que ter mais elementos do que só a cachaça. Beleza? Crime doloso, ou... Fala, dona Maria, que você está falando aí, que está falando. Crime doloso ou culposo. Fechamos? Beleza. Vamos lá. À vontade. Dolo eventual, beleza. É porque ela falou, né? Quando deu para a criança, a professora, ela não queria o resultado. A mãe não quer que a filha morra queimada. E ela não falou assim para a criança, se ela queimar, queimou, foda-se, entendeu? Ela não quer essa a intenção, é a intenção. É mesmo que o Dr. Bumbum. Dr. Bumbum, lembra do Dr. Bumbum? A gerente daqui do Mato Grosso que fazia lá no Rio de Janeiro, na casa dele, bacana. Pergunto, duas situações. Para ele, é interessante que ela ficasse viva ou que ela morresse? Por quê? Ela vai dar dinheiro para ele, sim ou não? Beleza. Então ele vai tentar fazer todas as formas, não assumir o risco, ok? E não querer esse resultado. Não vai falar para ela, foda-se. Vai falar, puta, ferrou, matei a minha cliente. Você está comigo? O dolo eventual é quando eu falo para ela, eu não quero o resultado, mas falo, foda-se. Há um desprezo do agente. Ele não está nem aí pro resultado. Ele olha para ela e fala assim, se morrer, morreu. Duvido que uma mãe queira isso com o filho, né? Foda-se, se ela morrer, morreu, entendeu? Só se for enteado, né? Enteada minha... É que tem maldade pra... Gente, o ser humano é o bicho do cão, olha só. O homem é o lobo de outro homem. Olha só, em São Paulo, em São Paulo, só contar uma coisinha pra vocês. Em São Paulo, a doceira, contratou uma doceira fazer 15 anos, beleza? A família falou, filha, falou para a doceira, toma aí R$2.000 para você fazer brigadeiro, beijinho, os docinhos da festa de 15 anos da minha filha, beleza? Beleza. Isso um mês antes. O que a doceira fez? Torrou os R$2.000, não fez o doce. O que ela pensou? Eu vou fazer uma amostra de doce, 5 docinhos de brigadeiro, docinho, vou colocar veneno de rato, bem pouquinho, só um pouquinho, para dar uma dor de barriguinha nelas. E aí vou entregar para a aniversariante, ela vai provar o doce, vai passar mal, e aí não vai ter a festa de aniversário. Beleza? Só que ela errou na pesada. Ela falou assim, vamos botar um pouquinho mais para dar dor de barriga mais forte. Veneno de rato. E deu, olha a mente do demônio. Ela foi e fez isso. Entregou as crianças, a menina de 15 anos comeu, com as amigas comeram. O que aconteceu? UTI. As 4, graças a Deus, nenhuma morreu. Nesse caso, parceiro, a boneca da doceira responde até hoje pelo crime de tentativa de homicídio o quê? Qualificado por emprego de veneno. Aí é caixão em vela preta. O que não vamos trabalhar na advocacia nesse caso é diminuir a pena dela. Tentar diminuir a pena dela. Porque o dolo realmente, nesse caso, eu tive um dolo eventual dela. Falou, foda-se. Tô nem aí. Se elas morrer, morreu. Toma aqui o doce. Porque se morrer, é até melhor que demora um pouquinho mais a festa. Não vai ter mais a festa de 15 anos. Você tá comigo? A mente humana é um trem louco, tá? Beleza? Maravilha.
E aí eu já falei para vocês, nós já falamos aqui nesse caso de ação ou omissão, beleza? Nós já falamos de dolo e culpa. Eu vou falar com vocês de erro. Vamos lá, vamos falar de erro. Isso aqui cai pra caramba. Vamos lá. Deixa eu falar de erro com vocês. Dá tempo? Dá tempo para muita coisa. Vamos lá. Erro. Erro de tipo. Vamos lá. Erro de tipo. O erro de tipo, o examinador da ordem, ele não faz muita distinção do erro de tipo e o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. Mas o acidental, em 3 hipóteses, ele cobra de você na prova. Vamos lá. Então, o erro de tipo, ele pode ser essencial ou pode ser acidental. O erro de tipo essencial, para o exame de ordem, segunda fase, é o mais que a gente estuda. Porque a gente sempre vai falar que esse erro de tipo, ele é inevitável. Eu tenho também o erro de tipo evitável. O erro de tipo inevitável, ele exclui o dolo e exclui a culpa. O erro de tipo evitável, ele exclui o dolo, mas permite a punição pela culpa se previsto em lei. Essa aqui é massa. Essa semana eu recebi um telefonema. Só que como eu estou terminando o mestrado, não estou conseguindo mesmo advogar, eu não tenho cabeça. Porque eu estou na fase de dissertação, tenho que escrever a tese. E aí é inevitável e evitável. Aí tem excusáveis, vamos ficar com evitável e evitável para a gente não confundir agora. No finalzinho de tarde, não posso exigir muito de vocês. Vamos lá. E o cara ligou para mim. Dr. Kleber, primeiro ligou uma aluna. Professor, você atende criminal? Eu falei, não, eu trabalho com criminal. O que é? Não, meu amigo vai ligar para você. Ligou para mim. Professor, tudo bem? Fulano de tal. Tudo bem? Falei, tudo bem. Professor, é o seguinte, eu saí com a menina esses dias e aí nós tivemos um relacionamento. Ou seja, juntamos coxa com coxa. Coxamos, né? Cuiabano fala isso, coxar, né? O coxão. Ele é bem cuiabano, coxão, Aí a mãe dela fez uma denúncia contra mim no Conselho Tutelar. Eu falei, por quê? Professor, quando eu conheci ela me disse que tinha 17 anos, mas ela tem 13 anos. Mas como você conheceu ela? Pois é, eu estava na boate, lá na Lua Morena, e aí, lá é só maior de 18, bacana? Ela falsificou o documento, isso é a versão dele, né? Ela falsificou o documento, as amigas falaram que ela tinha 17 anos, o corpo dela, realmente, compleição física dela, dá para entender que ela tem 17 anos. E eu tive relação sexual com ela, só que ela tem 13. E agora? Eu falei, você tá com a escova de dente, sabonete novo aí? Falei, compra. Te prepara. Você já pensa o inferno no calor, já pensou? Pois é, você vai passar lá no Pascão. Eu disse para ele, eu falei, professor, você tá... Eu expliquei para ele a minha situação, falei, mas eu vou te dar uma seguinte orientação. Nesse caso, é óbvio que a tese da defesa vai ser a excludente de tipicidade, para poder excluir o que? A conduta, o fato típico, excluir o próprio o quê? Crime, para ele ser absolvido, ele sair pela porta da frente do tribunal. Você está comigo? Beleza. Porque se eu provar que realmente era inevitável, como ele contou para mim, que ela falsificou o documento, junto no processo, falsificação do documento, ela até comete o crime, ela tem 3 anos inimputável. Compleição física, a foto dela, ela malhando, fazendo lá, como chama aquele negócio que faz na academia? Agachamento, não, esse daí. Fazendo stiff na academia, bacana? Zagueira do misto, desse tamanho, mostra ela, vai, porra, entendeu? Junta esse daí. E aí, se eu conseguir comprovar isso, que realmente a compleição física, a idade, as amigas testemunhando, dizendo que realmente disseram que ela tinha 18 anos e é mentira, eu tenho a possibilidade de excluir o crime. Qual crime que ele cometeu? Estupro vulnerável, 217, é pau nele. É pau, parceiro. É lá pro casão, lá na ala do Zentão. A ala do Zentão é a ala de estuprador. Lá a parede é toda rustida, todo mundo anda assim lá, entendeu? No banheiro tem uma pilha de sabonete. Meu sabonete. Já era, os caras já acabam com o cara, vira boneca dos caras lá, entendeu? Todo mundo anda só com a mão assim lá, né? Então, parceiro, e o cara, agravante, ele é policial militar. Esse cliente é policial militar, PM.
Ah, parceiro, é só a caceteira, né? Ia tomar um pad. Ixi, vidro. PM, tá? Tá aqui na sala, mas tudo bem, vamos lá, continuar. Ele vai olhar pro lado agora, dispersar. Ele vai mexer na cadeira, mexer no rosto. É ele, tá aí, tá? Depois a gente conversa. Desculpa contar o seu caso. Tá igualzinho o padre que confere quando a confissão do pároco, né? Vamos lá. Nesse caso, meus amores, presta atenção. Essa saída desse sujeito, eu consigo excluir o dolo e a culpa, sim ou não? Sim. Mas se era evitável. Ou seja, era possível entender que ela tinha uma complexão pequenininha, mirradinha, realmente não tinha documentação falsa. Você está comigo? Sim ou não? Beleza? Mas ele fala, pô, mas assim mesmo, eu tive esse erro, eu fiquei confundindo, mas eu consegui confundir. Beleza? O erro era evitável, bacana? Se for evitável, se ele for evitável, se conseguir comprovar que ele é evitável, o erro de essencial vital exclui o dolo, bacana? Aí eu pergunto, mas pô, permite a punição pelo crime o quê? Culposo. Te pergunto, existe estupro de vulnerável culposo? Não, ele pode ser o quê? Absolvido. Entendeu a sacada? Mesma coisa o furto. Quando a pessoa furta um bem, pensando que é dela, ela furtou, aqueles exemplos clássicos de prova, né? 2 celulares iguaizinhos. Eu peguei o celular pensando que era meu, era furto. Ah, igualzinho, inevitável, exclui dolo e a culpa. Se eu tenho um celular, pensa o seu celular aí, tá fácil aí? Ó, o celular dela é diferente do meu, sim ou não? Sim ou não? Sim. Beleza, tá assim. Assim mesmo, eu pego e coloco o celular dela no bolso, que é dourado. Beleza? O erro é evitável ou inevitável? Evitável. Beleza. Exclui o furto doloso. Existe furto culposo? Existe furto culposo? Não. Então não há o que também? Crime. Entendemos isso? Eu não posso ser punido pelo furto doloso e nem pelo furto culposo, porque não existe. Vocês estão comigo? Então, nesse caso, se eu pegar enganado, eu posso ser absolvido, sim ou não? Sim, mesmo sendo um erro de tipo o quê? Evitável. Teria uma diferença, sim ou não? Eu falei muito rápido. Mesmo sendo iguaizinhos, assim, mesmo sendo um pouquinho distintos, eu pegar, eu posso ainda ser absolvido. Mas isso não cai na prova muito, não. O que cai na prova é esse aqui mais cai em segunda fase. Na primeira fase, cai esse daqui. Erro de tipo acidental. Por quê? Esse aqui o cara vai responder. Esse aqui, eu vou aplicar a teoria da finalidade, finalística. Ele vai responder. Não tem boca. Ele vai tomar pau. Como que é isso? Eu tenho duas espécies. O chamado erro quanto a pessoa e o erro, vou falar dos dois principais, na execução. Ou, para alguns, aberratio ictus. Erro contra a pessoa, erro in persona, e o aberratio ictus. Vamos lá. Vamos aos exemplos. Ictus. Qual a diferença do erro contra a pessoa para o erro? Gente, estou conversando ainda só aqui na conduta. A nossa conversa só está na conduta ainda. A conduta é o terreno mais, digamos, demorado para a gente trabalhar. Estamos só nela aqui. E no erro acidental, professor, qual a diferença? Erro contra a pessoa e erro na execução. Veja, nas duas hipóteses, o cara responde pelo resultado. Aqui não tem conversa. Não tem essa conversinha aqui em cima, não. Ele vai responder. Vocês estão comigo? Se não, com força. Beleza. O erro quanto à pessoa, qual é a diferença, professor? No erro quanto à pessoa, existe uma dúvida quanto ao alvo. Existe uma dúvida quanto ao alvo. O sujeito, ele fala, hoje eu vou matar a minha esposa. Ele tem essa ideia. Okay? Ele está bravo com a esposa, hoje eu vou matar ela. Ele coloca a cadeira de frente para a porta, com a pistola na mão. E ele sabendo que ela chega da faculdade todo dia e abre aquela porta ali às 10h15, beleza? Tranquilo, ele está ali esperando ela. 10h15, o barulho na porta. Ele abre. Só que ele não consegue identificar se é ela mesmo. Ele vê o vulto dela. Ele fala, no rumo ele atira. 10h15 é ela. Tá! Na cabeça. Pum, ela cai. Só que ele não tinha certeza de que era o alvo, se era realmente a esposa dele. Você está comigo? Ele chega lá, quando ele vê, é a sogra. Ele fala, puta, yes. Beleza. Primeira pergunta. Ele responde pelo homicídio, sim ou não? Sim. Segunda pergunta. O homicídio é simples ou qualificado pelo feminicídio? O professor matou a mãe, a sogra. Não interessa. O que interessa era a sua finalidade. Ele não queria matar a esposa, sim ou não? Sim. Ele responde por feminicídio.
Segunda pergunta. Olha a segunda situação. Abriu a porta, no rumo ele atira. Quando vê o cunhado. Homem. Ele, puta, matei o meu cunhado, mas eu queria matar a minha esposa. Qual crime ele responde? Feminicídio qualificado. Professor, não interessa. Ele responde pela atual, porque a teoria nossa de Hans Wessel, finalística, qual era a vontade dele matar, então ele vai responder por isso. Erro na execução. O erro na execução, eu não tenho dúvida. Não há dúvida quanto ao alvo. Não há dúvida quanto ao alvo. Só que durante a execução do crime, acontece alguma hipótese, alguma circunstância, que muda o rumo. Olha que interessante. Isso foi comentado até por Kleber Masson e por Rogério Sanches nos seus Instagrams respectivos. Em Várzea Grande, tinha um comerciante que era diuturnamente furtado. Direto. O vagabundo pulava o muro lá e levava as coisas dele. Ele pensou, puta que pariu, ele leva e furta as coisas. Aí, na despensa que é perto do muro, ele foi colocar uma caixa de leite. Pegou uma injeçãozinha lá e meteu veneno de rato, de novo, né? Nas caixas de leite. Quero ver se o vagabundo toma leite. Vai morrer. O cara pulou, pegou a caixa de leite. Você tá comigo? O destino era matar o vagabundo que estava furtando. Você tá comigo? Óbvio, ele vai responder por homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Só que ele foi vendeu para o vizinho. E o vizinho deu o leite para a criança. E a criança morreu envenenada. Vem toda a cadeia. Pergunta. O comerciante que colocou o veneno, ele responde por qual crime? Homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Ele não tinha dúvida quanto ao alvo. Vagabundo, criminoso. Mas no meio da execução do crime, deu algo errado. Mas assim mesmo, ele responde pelo resultado. Entendemos isso? Sim ou não? Outro exemplo mais fácil, professor. Veio o inimigo. O cara atira para matar o seu algoz. Pá! O cara passa as luzes e acerta uma pessoa que estava lá na cabeça da pessoa. Ele quer acertar o policial. Você está comigo? O policial desvia e acerta uma senhora que passava na rua. Bala perdida. Pum. A pessoa morre. Nesse caso, ele vai responder por homicídio qualificado pelo funcional, por ter matado um policial, sim ou não? Sim. Mas não acertou o policial. Não interessa. Qual era a intenção dele? Matar o policial. Entendemos isso? Ele responde pelo resultado independente de quem ele atingiu. Isso também é para o bem. Isso também é para o bem. Você, advogado, já tem o seu porte de arma registrada, bacana. Você vai na musiva com a sua esposa, bacana, tá lá, beleza. Aí um vagabundo vai lá no meio da festa, passa a mão na bunda da sua esposa. Quê? Aí você tretando aqui, aí você fala, minha esposa, não mexe, não, vou matar esse cara. Bora. Aí você sai, vai até o estacionamento. Quando você olha no estacionamento, o vagabundo vem tomar satisfação por cima de você, correndo. Você não pensa duas vezes. Você entra no seu carro, pega a pistola e atira. Pá! Só que o vagabundo, ele desvia. Só que o cara, quando vem com você, deixa eu colocar um temperinho, né? Ele vem com uma faca, beleza? Senão fica sem graça. Ele vem com a faca para tentar te matar, beleza? E você, em legítima defesa, saca e atira. Pá! Ele desvia e você acerta o guardador de carro, pô, que estava lá. Nesse caso, pergunto, houve um erro na execução, sim ou não? Sim. Mas qual era a sua real finalidade? Matar ou se defender? Se defender. E nesse caso, você pode alegar legítima defesa, sim ou não? Sim. Veja, o erro na execução também serve para o bem, não só para o mal. Ok? Então, agora deixa eu colocar uma situação, agora deixa eu colocar um temperinho. Se o cara, ele puxa a mão na cintura assim, você está pegando a sua arma, você olha, você vê o cara corre para cima de você, e o cara mexe a mão na camisa e vem para a sua direção. Você não pensa duas vezes, parceiro. Na cabeça, pau, pau, senta ele. Quando você vai ver, ele puxa o celular, você vê o celular dele, estava o celular assim, que ele ia ser pai pela primeira vez. E o filho dele estava nascendo. Seu filho está nascendo, você toma mais um. Não. Nesse caso, eu tenho uma legítima defesa, sim ou não? Sim. Real ou imaginária? E como é que eu chamo isso? Putativa. Legítima defesa, não é legítima defesa da puta. Legítima defesa putativa. Em latim, putativa é putare. Putare é imaginário. Legítima defesa putativa. E para a teoria majoritária, não exclui a ilicitude, exclui a tipicidade, tá?
Porque a legítima defesa putativa, nada mais, nada menos, que é um erro de tipo o quê? Inevitável. Entendemos isso, sim ou não, com força? Estou me virando já estamos virando. Já vamos virar aqui. Falei do erro de tipo. Não, gente, tá bom, chega, hoje foi bem puxado. Amanhã estaremos aqui, 8 da manhã, começando com a aula de Raona de Direito Administrativo, beleza? Aula que vem a gente continua daqui e termina a parte de penal geral. Eu também estou com o direito do trabalho com vocês. Beijo no coração, bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau.